É feito, então, que, na verdade, eles usam uma substância, como álcool, mercúrio. Essa substância é calibrada de acordo com os pontos fixos de temperatura, com os pontos de fusão e de ebulição da água. As pessoas, elas definiram o ponto de fusão como sendo de 0 e o ponto de ebulição como sendo de 100. As pessoas não. A natureza das ligações moleculares e do ângulo entre as ligações moleculares, a densidade, a estrutura é que definiram o ponto de fusão da água. O que eu quis dizer é que o homem, ao fabricar os termômetros, ele olhou para os pontos fixos da água, que são o ponto de fusão a 0 graus e o ponto de ebulição a 100 graus, e construiu seus próprios termômetros, usando substâncias medidoras como o álcool ou como o mercúrio. No laboratório de física que a gente vinha mencionando, que tem álcool, tem mercúrio, tem outras substâncias usadas como medidoras. Ao se colocar essa substância no tubo plástico, pessoal, ele enche, o tubo fica cheio dela, e esse aparelho todo, esse conjunto do tubo com a substância calibrada, de acordo com o ponto de fusão e de acordo com o ponto de ebulição da água, é colocado em contato com o material cuja temperatura se busca medir. É colocado em contato até que todo o sistema, o material que se quer medir, o tubo de plástico, a substância medidora e a água, elas estejam a uma mesma temperatura. O que acontece? Quando se chega ao equilíbrio térmico, quando todas essas substâncias estão à mesma temperatura, ocorre uma dilatação térmica da substância medidora. Por quê? Se o material transferiu energia térmica para a substância medidora, o material transferiu energia térmica para ela, a altura da coluna de líquido da substância medidora vai variar. Ou ela vai aumentar, ou ela vai diminuir. Ela muda conforme ela recebe energia térmica do material que se quer medir, ou cede energia térmica a ele. Se ela recebeu energia térmica do material, vamos supor que ele estava uma energia térmica alta, a altura da coluna de líquido ela aumenta devido à dilatação térmica. Nós sabemos que a dilatação é volumétrica, porque o volume do líquido aumenta. Não é um aumento linear, como se fosse um comprimento. Apesar de parecer, nós temos que lembrar que o aumento é de volume, porque o líquido, a substância medidora, está dentro de um recipiente de volume, que é um cilindro, no caso um tubo plástico. Ele aumenta a sua altura e aumenta o seu volume junto. Tem uma dilatação de volume da substância medidora. E de acordo com essa fórmula, nós podemos determinar, conhecendo o coeficiente de dilatação volumétrica da substância medidora. Mas, por exemplo, se ela for o álcool ou se ela for o mercúrio, o coeficiente é facilmente tabelado. Ele é um coeficiente, é um número teórico. Ele é encontrado em tabela. Em todos os livros de física são conhecidos, são dados valores dos coeficientes térmicos dos materiais. E lá nós podemos achar em uma dessas tabelas, galera, eu trago aqui para vocês o valor, nós podemos achar também o coeficiente de dilatação térmica do álcool, por exemplo, ou do mercúrio. E substituindo o coeficiente na fórmula e observando que o volume variou de acordo com
o aumento da altura, como a substância está contida num cilindro, nós sabemos o volume do cilindro, ele é igual a π vezes r ao quadrado vezes h. O h é a altura, é exatamente a altura que subiu da coluna de líquido. Eu tenho um detalhe que nós podemos medir a altura. Antes de medir a temperatura do material que se quer medir, a gente faz a escala, os vários pauzinhos, né, que existem na régua. Nós fazemos exatamente essa mesma escala no tubo plástico, de modo que nós demarcamos cada posição de cada grau Celsius. Nós demarcamos a posição do 0 grau, o pauzinho de 1, 2, 10, 20, 30, 50 graus. Nós vamos demarcando com a régua os pauzinhos que marcam cada grau na escala Celsius. E assim nós vamos fazendo e a altura, a marcação, a altura da escala. E nós ficamos sabendo qual é a altura que variou da coluna de líquido, porque se ela saiu de uma altura, por exemplo, de 30 centímetros e ela chegou à altura de 50 centímetros, nós sabemos que a altura ela variou em 20 centímetros. Portanto, o volume, a variação de volume, ela é igual a π vezes r ao quadrado vezes o h. O h é a altura que subiu da coluna de líquido. Nós apenas pegamos ela. Substituindo a altura na fórmula, no h, e evidentemente conhecendo o raio do cilindro de antemão, nós podemos calcular qual foi a variação de volume que a substância medidora sofreu. Ao calcular a variação de volume, voltamos à fórmula. Vejam a fórmula de dilatação volumétrica, ou seja, de dilatação de volume de material, de substância, devido ao aumento de temperatura, né? A temperatura aumentou, o volume variou, a altura aumentou, o volume variou. Percebemos a variação de volume e, substituindo a variação de volume na fórmula da dilatação de volume, descobrimos a variação de temperatura que o termômetro, que a substância medidora recebeu. Digamos que ela que o ΔT, que é a variação de temperatura, tenha indicado 10 graus, por exemplo, 10 graus Celsius. Nós sabemos que a substância medidora ela estava calibrada no ponto de fusão e de ebulição da água. Portanto, a substância medidora estava em equilíbrio com a mesma temperatura da água. No momento em que nós sabemos o valor da temperatura da água no início do processo, por exemplo, a água, pessoal, costuma ter uma temperatura de 25 graus. Em condições normais de temperatura e pressão, o ar ele tem 25 graus, na verdade o ar tem 25 graus, e a água também tem 25 graus, na verdade um pouquinho menos, a água tem uns 20 graus mais ou menos, em condições normais de temperatura e pressão. Mas aí a gente percebe o quanto variou a temperatura, porque a gente sabia que a temperatura do material inicial era em torno de 20 graus, portanto, né? Temperatura da água, em torno de 20 graus. Se a gente conhece, sabendo a temperatura inicial da substância medidora e a variação da temperatura, o ΔT calculado, nós chegamos à temperatura final do material que se quer medir. Então, por exemplo, o ΔT ele deu 10 graus, a variação de temperatura mostrou 10 graus. Sabendo que a temperatura inicial da substância medidora era 20 graus e que o ΔT deu 10 graus de variação de temperatura,
quer dizer que a temperatura final da substância medidora e do material que se quer medir, pois eles estão juntos em contato térmico, é também de 30 graus. A variação da temperatura do material também é de 10 graus, a temperatura final do material que se quer medir é de 30 graus. Portanto, a gente consegue determinar a temperatura final. Depois que a gente separa o termômetro, o conjunto do tubo da substância medidora, álcool ou mercúrio, e do vidro de água, do recipiente de água, separamos o termômetro do material que se quer medir a temperatura, o meio ambiente se encarrega de restaurar a energia térmica que ambos, o material e a substância medidora, tinham antes de estar em contato térmico. O material volta à sua temperatura inicial e a substância medidora, o nosso termômetro fabricado, volta à temperatura inicial também. Existem outros termômetros que funcionam, esse funciona com o princípio de dilatação térmica. Existem os termômetros que funcionam com o princípio de resistência elétrica. Outros com variação de potencial, de voltagem, de tensão, ou diferença de potencial. Trabalham com a variação de tensão, né, de tensão elétrica, para determinar a variação da temperatura. Existem fórmulas que relacionam a resistência elétrica com a temperatura, com a variação de temperatura, e com a tensão elétrica, e a tensão elétrica com a variação de temperatura também. Portanto, é possível fazer termômetros que utilizam o princípio da variação da resistência elétrica e da variação da tensão. Esses são outros modelos. O geralmente mais usado nos laboratórios de física, em aulas, cursos, faculdade, geralmente é o termômetro por princípio de dilatação térmica. Ou seja, a altura da coluna de líquido aumenta, com isso, através da fórmula do volume do cilindro, que é V igual a π vezes R ao quadrado vezes H, sabemos a variação de volume. Pela fórmula da dilatação volumétrica, da dilatação ΔV é igual ao coeficiente vezes o ΔT, sabemos a variação de temperatura percebida pela substância medidora ou termômetro, e consequentemente, sabendo a temperatura inicial da substância medidora, descobrimos a temperatura final dela e automaticamente determinamos a temperatura final do material que se quer medir, pois estando em equilíbrio térmico, a substância medidora e o material, ao final do processo, eles vão estar com a mesma temperatura e a mesma energia térmica também. Portanto, ao determinar a temperatura final da substância medidora, nós também sabemos qual é a temperatura final da substância que se quer medir. Esse é o modo como nós podemos fabricar termômetros em laboratório. É um modo muito bacana. Eu particularmente gosto muito de construção de termômetros em sala de aula. Vamos passar agora na segunda parte a visualizar, essa é a construção prática. A gente vai visualizar como é a construção teórica de uma nova escala de temperatura. Vamos lá, galera!